nosso programa de hoje falando sobre a justiça e os desastres ambientais causados pelas chuvas. Como a população deve agir na justiça para garantir seus direitos em caso de indenizações. Nossos convidados, o juiz Ricardo Torres de Oliveira, da 7ª Vara Cível de Belo Horizonte, e o advogado Wellington Luzia Teixeira, conselheiro federal da OAB de Minas Gerais. A imprensa tem divulgado nas últimas semanas que o dinheiro para prevenção e reconstrução de áreas de desastre ambiental tem sido desviado. Já falamos sobre isso. E recente edição da revista Veja, sobre as enchentes do ano anterior no Rio de Janeiro, mostra como este desvio acontece no momento em que é dispensada a licitação para casos urgentes. Eu pergunto ao senhor novamente, doutor Ricardo, a legislação brasileira nestes casos é falha? Eu não penso que a legislação seja falha. Ela prevê as hipóteses específicas de dispensa de licitação. Falha, como abordado pelo doutor, é a fiscalização. A fiscalização seja do poder público, seja da própria população, que é a mais atingida pela omissão em se adequar as verbas àquelas finalidades aqui destinadas. Como impedir as falcatruas, doutor Wellington? Quais as penas para os agentes públicos que participam destes malfeitos, como diria a presidente Dilma? A legislação também é farta nesse sentido. Não há omissão do legislador nesse sentido. O que há, como diz o doutor Ricardo, é a sua efetiva aplicação. Por quê? Detectado que um agente público foi autor de corrupção, ele terá que ser processado. Esse processo é lento porque demanda contraditório, demanda tempo. Até se chegar a uma decisão judicial, esse crime já prescreveu. O que tem que ser feito é antecipar que esse dinheiro não seja diluído entre a catástrofe e a sua liberação. Essa eliminação desse fator danoso na sociedade brasileira, ele só se vai se efetivar com uma fiscalização atuante dos órgãos públicos e da população. Então, quando essa verba for liberada, o poder público, o Ministério Público principalmente, tem que ficar atento para saber onde esse dinheiro está sendo aplicado, de que forma está sendo aplicado e o melhor, ou o mais importante, se está sendo aplicado. Então, tem que ser isso que não acontece. Tem que ser uma fiscalização preventiva e não repressiva. Claro, preventivamente. Especificamente com relação à repressão, no caso, o Ministério Público tem a titularidade de entrar com ações civis em que ele pode pleitear, além da suspensão dos direitos políticos, também o ressarcimento por parte desse agente político que ou desviou ou não aplicou adequadamente ou na finalidade que motivou a liberação essa verba. O senhor falou no bloco anterior, doutor Wellington, que essas tragédias ambientais, elas vêm adquirindo de uns tempos para cá uma nova realidade, elas se tornaram muito mais graves. E eu queria, uma situação hipotética, por exemplo, vários prédios caíram, principalmente aqui em Belo Horizonte, em regiões nobres. Eu queria que os senhores me dessem uma seguinte explicação. A consultora fez os prédios, a sustentação foi perfeita na época em que os prédios foram feitos. Não teve problema com esgoto nem nada, uma hipótese, né? Aí veio a chuva, dentro daquele pensamento que o senhor colocou, uma chuva fortíssima, maior que a dos tempos anteriores, minou aquele terreno. A consultora seria responsabilizada, o poder público seria responsabilizado por isso? A lei, nesse sentido, ela também é bastante clara. O síndico é que administra o prédio. Então, esse síndico ele tem que ficar atento para essas situações. No primeiro momento que ele verificar algo de anormal no seu prédio, ele tem que chamar a construtora se estiver dentro do prazo de 5 anos, que é o prazo que ela responde pela solidez deste empreendimento. Dentro desse prazo de 5 anos, a construtora é obrigada a ir lá e verificar o que está acontecendo. Se a construtora não for, eu sugiro ao consumidor que procure imediatamente um advogado. Esse advogado pode ingressar com uma medida cautelar de produção antecipada de prova. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela prova de maneira imediata e esperar o que vai acontecer. Se acontecer o pior e naquela prova que ele fez de maneira antecipada ficar caracterizado que a responsabilidade pode ser da consultora, ele irá ingressar com um processo aí apenas para ressarcir-se dos danos provocados, porque a prova já foi feita. Não precisa esperar acontecer o pior para se fazer a prova. A prova pode ser feita de maneira antecipada. Mas se não aconteceu nada nesses 5 anos,
E depois é que a situação se agravou, com a chuva fortíssima. Bom, se depois desses 5 anos, a situação agravou em virtude das chuvas, a construtora não responde por isso. Se ela construiu o prédio... Responde o poder público? Depende também. Mas suponhamos que o poder público não tenha nada a ver com a Então ninguém responde. Por isso aí, aí é o prejuízo. Não, mas aí como evitar o prejuízo? Fazer o seguro que eu falei no bloco anterior. Então, se as coisas estão correndo tudo bem, se o problema está na natureza, ninguém vai responder, na minha opinião. Então, eu acho que a única saída para evitar prejuízos materiais é o seguro. Considerações finais do senhor, doutor? Eu vou apenas apresentar, então, o primeiro dissenso da nossa exposição. Eu discordo do doutor quando disse que, então, seria a única alternativa seria a contratação de seguro. Seria uma forma, talvez, até de penalizar mais ainda o consumidor já tão penalizado pela própria tragédia. O fator determinante é identificar o nexo de causalidade. O prazo inicialmente de 5 anos citado pelo doutor, eu entendo que é o do... Caso o senhor tenha abordado o 618 do Código Civil, solidez e segurança é de garantia. Surgindo defeito ou vício naquele período, ele aciona conforme exposto pelo doutor. Agora, se surgir depois e se ficar constatado o nexo de causalidade, numa omissão, numa falha da construtora, eu entendo que sim, ela pode ser acionada. Uma chuva forte, fora do normal, não pode isentá-la. Cabe a ela desenvolver técnicas que garantam a solidez do empreendimento. Doutor Ricardo, muito obrigado ao senhor e ao senhor também, doutor Wellington, pelas participações. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.